Estamos no cenário musical típico dos dias atuais. As pessoas estão chegando, esse lugar é novo, a banda está ali atrás, daqui a pouco o show começa. Mas e antes, durante a década de 60 e 70, como é que isso funcionava? A gente vai saber agora, conversando com quem participou desse movimento. Um dia eu vi o meu amor sair com um rapaz que eu não conhecia e então sofri demais. O Brasinha foi feito em final do ano 66. O Metralha foi feito em setembro de 1968, quando nós retornamos novamente com o Brasinha em 2002, que foi a época em que também lançamos um livro contando a história da banda. Como era naquela época tocar numa banda aqui em Teresina? Final da década de 60, começo da década de 70. Uma coisa maravilhosa, muita dificuldade, porque naquela época instrumentos era uma coisa muito difícil, né? Nós começamos a ensaiar os brasinhas com violão, com sanfona, com contrabaixo, aquele rabecão, e a bateria era feita num banquinho de couro. E depois que a gente estava mais ou menos já ensaiado, foi que nós entramos em contato com o senhor Herto Fernandes e ele gentilmente cedeu a instrumentação e nós ficamos tocando os primeiros bailes, as festinhas e pagando os instrumentos a ele. Que tipo de som vocês tocavam naquela época? Pop rock. Renato e seus Blue Caps, Fibres, Roberto Carlos, Vanderleia, esse pessoal. Então a gente tocava, o repertório era mais Renato e seus Blue Caps. Estou sozinho sem saber por onde ando. Onde vocês tocavam e como é que esses bailes funcionavam? Que cada bairro tinha um centro social. Nós tocávamos nos clubes. As festinhas eram cheias, lotadas. A voz era separado do som dos instrumentos. Os instrumentos eram só os cubos. Hoje, que se chama cubo, antigamente, era amplificador. Mas dava para ter um resultado bacana? Tinha. Olha, talvez melhor do que é hoje. Hoje, é assim, quando pai ou uma mãe vê um namoradinho da filhinha com a guitarra na mão, fica preocupado. Naquele tempo, tinha muita paquera, as meninas... Rapaz, pelo amor de Deus. A gente era rejeitado. Bastava ter o cabelo comprido, usar uma bota, uma calça de veludo, cotelê, da época, boca de sino. Pra quê? Não, meu amigo, esse cara é um marginal. Até as meninas eram assim? Não, elas não. Os pais, né? Agora sim. As meninas? As meninas não. As meninas correram pra cima. O casamento aqui do Francisco com a Diana, ela era incondicional. Tá aí um exemplo clássico da fã que casou. Morava em frente. Ela morava em frente da casa onde nós ensaiávamos. E como foi a conquista? Uma vez eu cheguei na janela para ver o ensaio, e aí foi olho no olho e pronto. Agora o problema era lá em casa. Chegava pessoas a dizer assim, a filha do Jorginho tá namorando com um tocador de bombo. Tocador de bombo, igual o papai fala. Aí papai, lembra aí. E ele deu muito trabalho assim, era muito paquerador? Não, ele não era muito paquerador. Então não deu trabalho? Não deu trabalho. Eu sei que talvez você não fale na frente dela, mas as meninas lhe assediavam muito? Com certeza. Inclusive nós éramos assediados e nós dávamos muito autógrafos. Quer dizer que eu estou aqui diante de dois grandes galãs da década de 60 e 70, é isso? Com certeza. A década de 60. 70 já era, porque eu também casei cedo com a fã, que ela me encontrou no ensaio da banda Os Metralhas. Eu já tinha saído do Brasil. Agora aqui, sem que ela escute, vocês não deram nenhuma aproveitadazinha, um brotinho assim, escondido? Não era só eu, não. Assuma. Nós precisávamos... Será que já é uma delas aí ligando? Aqui é minha esposa. Pode falar com ela. Depois eu lhe dou... Falo contigo. Ó, os homens são duros e danados, ela tem que ficar na cola aí, ó. A época foi, pra mim, uma época de ouro. Então eu acho que a música faz bem demais a qualquer ser humano.
comecei com... Nessa época que os brasinhas estavam estourando, assim, depois teve um detalhe, os metralhas depois logo vieram, né? E eu estava ali ligado, aí comecei a fazer um grupo chamado The Boys, era garotos da minha idade, 13, 14 anos, né? Aí depois disso eu fui para os Tangarás, eu era o menor, já tinha gente de 18, 20 anos. E depois disso eu dei um tempo, comecei a estudar brabo, vestibular, esse negócio, né? Mas aí voltei depois, cheguei a tocar nos Brasinhas já em outra época. Qual a lembrança que mais te traz saudade? Qual a lembrança assim que te deixa com um sentimento de felicidade por ter feito aquilo ou por ter vivido aquilo? Uma lembrança assim? Um show que marcou? Um show que marcou. Eu me lembro de um que nós fizemos num desses grupos, um desses lugares, né? Desses centros sociais aqui na Barroso, que não tinha caixa de um prego e tal. E ficamos assim 1 hora mais ou menos esperando um cara ir resolver esse negócio, aí resolve. Quase que não resolve. Mas no final tudo deu certo. No final tudo deu certo.